Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos ter mais uma aula de literatura e o que a gente vai ver agora é o Barroco no Brasil. Mas antes eu quero mandar um abraço para o pessoal do terceiro médio A e o terceiro MB, tá? Meus alunos lá de São Bernardo, e também para o pessoal do primeiro MA, tá? Um abraço a vocês, tá bom? Vocês estão no coração. Vamos lá. A gente vai ver aqui o Barroco no Brasil, tá? A gente vai, o bom aqui é que nós vamos começar a ver alguns artistas brasileiros, alguns nasceram na Europa, vieram para o Brasil, mas também haverá alguns que nasceram aqui, tá? E eles começaram a fazer arte aqui, então não é uma arte sobre o Brasil, já é uma arte brasileira, tá? Mesmo com alguma influência europeia. Para nós entendermos o Barroco, a gente precisa entender um pouco da história, tá? A gente viu no quinhentismo o descobrimento do Brasil, então em 1500, tá? Os portugueses descobrem o Brasil, tá bom? E chega aqui, vê a terra, então a gente viu no trovadorismo, eles escrevendo sobre a terra, escrevendo sobre o povo, tá? Escrevendo sobre a fauna, sobre a flora, sobre a riqueza que a terra tinha, só que os portugueses não ocuparam a terra, tá? Eles ficaram por aqui e, como diz aqui, houve a exploração do pau-brasil, né? Encontraram o pau-brasil com a ajuda dos índios, é bom lembrar isso aí, tá? Com a ajuda dos índios, eles começam a explorar o pau-brasil. Até 1520, eles acabam com o pau-brasil, tá? Que tem no litoral brasileiro, tá? Então eles terminaram, praticamente deixaram em extinção o pau-brasil que tinha aqui, só lembrando, com a ajuda dos índios, tá bom? Em 1530, o governo português, a coroa, resolve ocupar o território. Até porque os portugueses, os franceses estavam por aqui, os franceses estavam já chegando, já tinham feito um cantinho lá perto do Rio de Janeiro, tá? Então, eles viram que se não faz nada, tá? Eles começam a perder o terreno. É claro que eles tinham deixado alguns portugueses aqui, os degradados que eles chamavam, tá? Algumas pessoas que estavam presas, tinham que cumprir pena, eles largavam aqui. Mas eles resolvem ocupar a região aqui. E para ocupar a região, eles mandam Martim Afonso de Souza com essa expedição. Quando ele chega aqui, em 1532, ele funda a Vila de São Vicente, hoje a São Vicente aí do litoral paulista, tá? Que foi a primeira vila, tá? Da América Portuguesa. Então por isso que quando você vai em São Vicente está ali, a primeira cidade do país. E realmente São Vicente foi a primeira cidade do país, 1532, tá? Quando a gente chega mais para frente, em 1534, vai passar aqui o slide, eles colocam as capitanias hereditárias. A coroa portuguesa não tinha como sustentar aqui. Então o que ele faz? Ele divide o país nas capitanias hereditárias, tá? E dá para os donatários, que eram partes de terra que eram chamados capitães donatários, que eram nobres portugueses, recebiam. E não tinha assim, eu não quero receber. Gente, o rei mandou, você tinha que vir, tá? Mandou, tinha que vir. Então eles vieram para cá, tá? E qual era a função deles nessas capitanias? Fundar vilas, tá? Defender o território, explorar economicamente e, com detalhe, não podia vender a terra, tá? A terra só podia ser herdada, por isso que era capitania hereditária. Ele não tinha o direito de vender a terra, ele podia explorar a terra, ele podia fazer vila, não via só ele, vinha algumas pessoas com ele, mas ele tinha que se virar. Essa terra tinha que produzir, tinha que dar resultado, alguma coisa, tá? E aí eles vieram para isso aí. Só que é um problema, as capitanias não deram certo. E por que não deram certo? Porque eles não recebiam ajuda nenhuma da coroa, nem ajuda financeira, nem ajuda militar. Tinha que se virar, tá? Se vira. Só duas capitanias que deram certo. A de São Vicente, aqui embaixo, e a de Pernambuco, mais por conta da cana-de-açúcar, né? Porque quando Martim Afonso de Souza veio, ele já montou os engenhos aqui de cana-de-açúcar, tá bom? Então, as únicas que deram certo no país foram essas duas. E eles tinham que se virar. O que a coroa portuguesa deu para eles? Nada. Tá?
Depois a gente diz que português é burro. Esperto pra caramba. Tá? Então, eles, infelizmente, não deu certo, eles tiveram que acabar com isso. E o governo português, né? O governo português resolveu terminar com isso. E o que acontece? Em 1548, Portugal muda a forma de administrar a colônia, tá bom? Em 1549, eles mandam Tomé de Souza, tá? Que ele passa a ser o primeiro governador-geral do país, tá bom? Só que acontece que em 1580 a 1640, o Portugal fica sob o domínio da coroa espanhola. Morre o rei espanhol, ou morre, é o sebastianismo, né? Ele some numa guerra lá em Marrocos, nunca mais se sabe dele, e aí a coroa espanhola assume o poder, né, daqui. E aí em 1621, tá, a coroa espanhola divide o Brasil em dois estados, o estado do Brasil e o estado do Maranhão, tá bom? Só que isso aqui durou até 1664, tá? Quando o Marquês de Pombal decretou a unificação. O Marquês de Pombal é muito importante, ele era o primeiro-ministro português, porque assim, quando os portugueses vinham para cá, a língua falada aqui era o Tupi-Guarani. Então só se falava Tupi-Guarani no Brasil. E o Marquês de Pombal também proíbe que se fale o Tupi-Guarani, dando origem ao português que a gente tem, principalmente em Minas Gerais. Tá? E a gente vai ver o porquê isso aí. Qual era a economia no país na colônia, né? Não no país, na colônia? Era a plantação de cana-de-açúcar, tá? Que rendia muito. Era a exploração, o comércio de escravos, tá? Então, tanto escravos vindo da África como os índios, tá bom? Que era o comércio deles. E a exploração do ouro. A exploração do ouro veio muito em Minas Gerais. E aí, lembra que eu falei do Marquês de Pombal? Quando ele muda essa forma, a língua, assim, que ele proíbe o Tupi-Guarani, aqui em Minas Gerais começa a ter o português que a gente tem. Porque tinha os índios, tinha os negros, tinha os portugueses, tinha alguns espanhóis, outras pessoas que vinham para cá, e aí misturou e formou o português que a gente tem hoje, tá bom? Nesse contexto histórico, lembra que a extração do ouro é em Minas Gerais, principalmente, né, naquela época. Nesse contexto histórico chega o Barroco ao Brasil. O Barroco foi trazido pelos jesuítas, tá bom? Surgiu no final do século XVI aqui no Brasil. Os jesuítas vieram aqui para catequizar os índios, cuidar da colônia, então eles abriram escolas, abriram reduções, que era onde eles ficavam com os índios, por isso que alguns índios que não iam para reduções eram chamados irredutíveis, por isso que quando você ouve falar assim, nossa, fulano é irredutível, essa palavra vem dessa época aí, das reduções, tá? Então, o Barroco chegou com os jesuítas. A capital do país naquela época, do país não, da colônia, né? A capital da colônia era Salvador, gente, grande Salvador, maravilha de Salvador, tá bom? Era ali que tudo acontecia, até porque ficava mais perto para vir de Portugal. Para a gente entender o Barroco no Brasil ocorreu de 1601 a 1768. Lembra que ele sofreu a influência da Contra-Reforma, porque lá na Europa o Barroco era algo ligado à Igreja Católica, era Contra-Reforma, para ir contra mesmo a Reforma de Lutero. A gente fala isso no outro vídeo sobre o Barroco, tá bom? Suas principais características é o fisionismo, o culto do contraste, o cultismo e o conceptismo. A gente vai falar de tudo isso aqui. Principais obras literárias, tá? Então a gente tem Prosopopeia de Bento Teixeira, que deu início, tá, ao Barroco aqui no Brasil, os Sermões de Padre Vieira e a poesia de Gregório Matos. Na arte nós temos Aleijadinho e o pintor Mestre Taíde. E na música, o Maestro Lobo Mesquita, tá? Vamos ver algumas coisinhas aqui. Ah, outra coisa importante, hein? Minas Gerais foi o centro do Barroco, tá? Por conta do ouro, era muito dinheiro que surgia lá. Então Minas Gerais é onde o Barroco tinha também Salvador, mas Minas era o centro, o momento ali do Barroco
no Brasil, tá bom? Até pelas obras de Aleijadinho, de Mestre Ataíde que estavam lá, tá certo? Vamos ver aqui algumas obras, por exemplo, Aleijadinho foi o grande nome, tá, do representação barroco no Brasil na arte, tá? Ele era escultor, entalhador, carpinteiro e arquiteto, tá bom? Antônio Francisco Lisboa, de 1730 a 1814. E aí a gente tem algumas obras dele, tá? Que a gente consegue perceber as obras dele, principalmente estão lá em Congonhas, em Ouro Preto, tá? Essas obras aí que vocês podem ver. Uma coisa, o barroco brasileiro é diferente do barroco europeu. Na Europa, eles tinham contraste, o conflito com os protestantes, tá? Aqui no Brasil não tinha, porque aqui a religião era a da coroa, então era a religião católica. Então o barroco brasileiro, ele não é tão exagerado como o barroco, tá? Como o barroco europeu, porque a gente não tinha o protestantismo aqui, tá? Aqui era diferente, então o barroco brasileiro era algo mais, tá? Menos exagerado, menos cheio de ouro, tá? Tudo isso aí, tá bom? Outro aqui, o mestre Ataíde, o Manuel da Costa Ataíde, ele era um pintor, tá? Da época também colonial e dessa época, e também foi um grande nome do barroco, da arte no barroco. Aí a gente vê algumas obras dele. Lembra que nessa época não se pintava em tela, tá? Era pintado em madeira. Então a gente tem algumas obras dele. Aqui também a gente tem o maestro, né? José Joaquim Emérico Lobo de Mesquita. Lobo de Mesquita a gente não tem os fatos, o local da data de nascimento dele, a morte dele, alguns fatos dele são duvidosos, não se encontrou toda a documentação. Mas ele é o nome, é o grande representante da música barroca aqui no Brasil, tá bom? Qual as características do barroco brasileiro? Então a gente tem o fisionismo. O que é fisionismo? É a combinação, tá? Da visão medieval com a visão renascentista. Então houve aquela mistura. E essa mistura tem, porque o barroco é um período de contraste, de mistura. Lembra? Volta lá no que eu falo do barroco, para você ver o que o homem barroco sentia, principalmente na Europa. Aqui no Brasil não era tanto, mas havia a mistura. O culto do contraste, então, oposição de ideias, a gente vê muito isso. Antítese e paradoxo, tá? Lembra que antítese são palavras distintas, então você tem numa mesma frase noite e dia, tá? Claro e escuro. Paradoxo é ideias, então matei por amor, ninguém mata por amor, né? Por isso que é um paradoxo. Pessimismo, a postura, o homem barroco sofria muito por conta disso, era muito pessimista, via o mundo porque ele queria fazer o que tinha vontade, mas ao mesmo tempo não podia, tá? Feísmo, as imagens eram desagradáveis, né? Você via, principalmente você vê em igrejas barrocas, vê até hoje, que igrejas são barrocas, você tem lá a figura do santo, depois tem um demônio perto, uma imagem muito feia. Rebuscamento, ornamentação ostensiva da linguagem, tá? Eles exageram na linguagem, e exagero, hipérbole, sinestesia, tá? O apelo ao sentimento, cultismo, tá? A gente viu isso lá, no vídeo de barroco. Cultismo é jogo de palavras, quem fazia muito isso era Gregório Matos, o jogo de palavras. Então você tem sinônimos com antônimos, homônimos, trocadilhos, figura de linguagem, hipérbato, tá? A gente viu isso. Quem trabalhava muito isso era Gregório Matos. Conceptismo, quevedismo, aí é o jogo de ideia. Então é comparações, argumentações, engenhosa. Quem trabalhava bem isso aí é o padre Antônio Vieira, nos sermões dele, tá? Morbidez e sentimento de culpa que o homem barroco carregava aí, né? Principais temáticas que a gente vai ver que o barroco tinha é a fugalidade da vida humana, fugacidade do tempo, que o tempo passa logo, você aproveita a vida que o seu tempo já está indo, crítica à vaidade e contradições no amor, tá bom? Vamos ver agora os principais autores do barroco brasileiro. A gente tem Bento Teixeira. Muitos dos dados de Bento Teixeira a gente não tem informação, tá? São muito obscuros, mesmo o nome dele, a gente não tem o nome completo, o nome do pai, local, data, tudo isso aqui é aproximado, tá? O que se sabe de Bento Teixeira? Ele veio para o Brasil, de Portugal, a mãe era judia, tá? Ele era judeu, por isso que fala cristão novo, depois ele se converte,
se converte ao cristianismo, tá? Ele ele casou, a esposa dele disse que ele era judeu, ele chegou a ser levado a julgamento, aí houve julgamento, ele foi absolvido. Ele ele estudou no colégio lá na Bahia, tá? Onde ele também foi professor, e um fato dele é que ele matou a esposa. Sabe-se que ele foi a julgamento lá em Coimbra, ficou um tempo em julgamento, e lá ele escreveu esse livro Prosopopeia, mas aí depois ele foge lá para Pernambuco, né? A gente sabe que ele sai e fica em Pernambuco, e esse livro Prosopopeia é uma homenagem ao donatário da capitania, que era Jorge de Albuquerque Coelho, tá? Ele não era besta nem nada, ele fez homenagem ao donatário porque ele sabia que se ele ficasse ali, ninguém ia persegui-lo mais e ele ficava tranquilo. E foi o que fez. Esse livro foi publicado em 1601 e como ele era daqui do Brasil, é tido como início do Barroco no Brasil. É a obra dele mais importante, tá? Um trecho que ele diz aqui, tá na terceira estrofe, diz assim: e vós, sublime Jorge, Jorge quem? O donatário, tá? Em quem se esmalta a estirpe de Albuquerque excelente, e cujo eco da fama corre e salta, do cauro glacial à zona ardente, suspendei por agora a mente alta, dos casos vários de olindessa gente, e veei vossos irmãos e vosso supremo, no valor abater, querino e remo. Então ele está fazendo homenagem, né? Tá puxando o saco, isso aqui é verdade. Mas ele foi esperto porque aí ninguém mexeu com ele mais, tá? Ficou lá tranquilo e acabou. E ainda foi ser mestre numa escola lá, dizem que foi ser diretor. Já pensou você ter um diretor que matou a esposa? Nossa, gente boa, né? Você nem vai reclamar com ele. Mas continuando aqui, a gente vai ver o grande Gregório Matos, que esse é o maior nome, tá? Tá lento aqui, ó. Só porque falou da Bahia ele ficou lento. Tá? Mas Gregório Matos, esse realmente é o grande nome da literatura barroca do Brasil. Ele nasceu em 1633 em Salvador. Tá? Ele tem mais de 700 textos e poemas escritos, que eram do lírico, satírico, erótico e religioso. Tá bom? Ele criticava muito a sociedade, criticava muito os políticos, por isso que ele recebeu o nome de Boca do Inferno. Então toda vez que você ouvir falar Boca do Inferno, é Gregório Matos, tá? Tem aqui uma parte do poema dele, ele fala a cidade da Bahia, isso aqui é uma parte, tá? O poema é grande. Então ele diz assim: a cada canto um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e quer governar o mundo inteiro. Olha o que ele está falando. O cara não sabe governar a casa dele, quer governar, quer mandar no Estado, o que é isso? Em cada porta um frequentador olheiro, que é a vida do vizinho e da vizinha, pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha, para levar à praça e ao terreiro. Então, ó, aqui ele está falando fofoca. As pessoas que ficam olhando a vida dos outros, depois corre lá na praça, corre lá onde tem um comércio e fica falando da vida dos outros, tá? Então esse é Gregório Matos. E o outro grande nome desse aqui é o Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira, gente, ele, calma que tá carregando, porque ainda tá, como Bahia era o centro, né? Então tem que ser as coisas devagar, é Bahia, não pode correr muito. Então, ó, Padre Antônio Vieira foi orador, filósofo, escritor, missionário, tá? Ele veio catequizar os índios, e Padre Antônio Vieira é tão importante no barroco português como no barroco brasileiro, tá bom? Ele veio junto ao Padre Manuel da Nóbrega, tá? Que ele veio catequizar os índios, tá bom? Mas ele defendeu os índios e os judeus. Também ele fala da Inquisição e da escravidão, tá? Você vê nos sermões dele. E os sermões dele mais importantes, sermão da Sexagésima, sermão de Santo Antônio, o sermão dos peixes, sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra a Holanda, tá? Ele é prosa, ele escrevia muito bem, os sermões dele são sermões excelentes e sempre há uma crítica à sociedade, sempre há uma crítica à escravidão, sempre há uma crítica ao meio, tá, corrupto que se existia. Tá bom? Isso aqui a gente vai terminando aqui o barroco, tá, no Brasil, que você vê. Agora no próximo vídeo a gente vai ver um pouco sobre o arcadismo, mas antes de tudo, dá o seu like, compartilha e comenta no vídeo, tá?
Um abraço a todos, até a próxima.